Se você quiser se inscrever no canal da Graça Pura, fique à vontade, tá aí, tá? Se inscreva agora mesmo, tá? Tá aí embaixo, só você botar inscrito aí, pronto, já está inscrito. A todos vocês aí que nos acompanham, já deixa já o seu like, tá, abençoado? Para não esquecer, deixa o seu like aí que vem coisas boas, vem. Olha, abençoado, deu uma mensagem aqui muito boa pra gente, tá? Eu tô aqui animado com essa mensagem, mas deixa eu aquietar aqui. Comentem à vontade e, claro, se você amar essa palavra, você vai fazer o quê? Você vai compartilhar, né, queridos? Claro, né? Tá bom, queridos? Muito obrigado aí. Vocês sabem que nós temos o nosso livro, tá aqui, tá ali. Então, se você não adquiriu ainda o nosso livro, adquira hoje mesmo, tá bom? E tem as nossas apostilas, que vocês sabem que nós viemos trabalhando. As nossas apostilas, está aqui aparecendo para todos nós. Como é que eu faço para adquirir essas apostilas, André? Bom, eu criei um site para que você possa estar adquirindo, né, ou entrando em contato diretamente comigo no Zap, tá? Você vai lá ver os temas, então todos os temas estão lá nesse site, que está aparecendo aqui, tá? Vão lá, veja, e se você quiser adquirir Cultura para a sua vida, faça igual a centenas de irmãos que já adquiriram, né? O que me levou a falar esse tema hoje é que um irmão nosso me procurou lá no WhatsApp e ele disse que ele viu um pastor pregando sobre Emineu e Fileto e metendo pau na gente, né? Que crê no preterismo completo. E aí ele falava, esse pastor, segundo o irmão falou, né? Que esse pastor falava, olha aí, tá vendo? Esse povo aí que tá seguindo o preterismo completo, esse povo aí que crê em uma escatologia consumada, esse povo que fala que não vai haver ressurreição, é esse mesmo povo lá de Emineu e Fileto. E aí eu resolvi, né? De repente pode ser que então tenha abençoados que tem alguma dúvida em relação a essa passagem. Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre esses dois personagens, tá? Mas antes da gente falar em si desses personagens, eu quero trazer vocês ao entendimento, a primeira ideia que nós devemos ter em relação a qualquer ponto da Bíblia é entender o período em que esse ponto que você está estudando foi escrito. É muito importante vocês saberem o período que está falando os textos bíblicos. É muito importante. Então, se você quer estudar sobre um acontecimento, talvez aí, você tem que buscar o quê? Qual o momento que aconteceu aquilo que você quer falar, aquilo que você quer se aprofundar. Daí você começa a fazer a sua análise. Aí você vai estudar. Depois você vai fazer a aplicação que você quer naquele ponto. Porque a nossa posição em relação à escatologia, ela é muito clara, ela está 100% cumprida. E hoje o que falamos não atinge o seu lado emocional, atinge o seu lado racional. Esse é o objetivo. Ainda que você, durante a mensagem, você sinta a emoção, porque é normal e a gente equilibra, né, abençoado? Ninguém vai sair por aqui dançando, igual fazem os pentecostais. Ninguém vai blá, 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 falar em línguas, como fazem os irmãos, porque aqui nós trabalhamos as nossas emoções, dominadas pelo nosso lado racional. E lá em Romanos capítulo 12, diz que o nosso culto ele é racional. Não é um culto emocional. Mas o sistema prendeu todos embaixo desse laço. Laço, é um laço. Então, voltando a falar de Emineu e Fileto, se esses dois homens estivessem pregando que a ressurreição dos mortos não vai acontecer nos dias de hoje, eles estariam certos. Sim ou não? Estariam certos, né? Se Emineu e Fileto hoje tivessem um canal no YouTube, pelo menos no que tange a isso, né, a ressurreição dos mortos, a gente ia lá curtir o canal do Emineu e Fileto. Eles estariam certos para nós, porém estariam errados para o sistema religioso. Porque o sistema religioso crê que ainda acontecerá a ressurreição dos mortos. Então, irmãos, a verdade é que tudo o que eles pregam, tudo o que eles falam contra a gente, na visão deles, eles estão certos. Mas para nós estão errados. Porque a nossa oposição a eles é doutrinal. A nossa oposição a eles é querer dominar as pessoas pelas emoções. Vocês entram dentro de uma igreja católica, vocês vão ver santos sangrando, santos assim, vai ver Jesus com aquela imagem de coitado, e você vai dar pena de Jesus, e aí o padre vai bater nas tuas costas e vai dizer, tá vendo, foi teus pecados que matou Jesus. Aí tu, o quê? Meus pecados? O que eu preciso fazer então para ser perdoado desses pecados? Você precisa aceitar Jesus, precisa fazer a primeira comunhão, depois participar das missas. E dentro das igrejas evangélicas também é a mesma coisa. Sendo que lá eles não adoram santos. Então a nossa oposição a eles é uma oposição doutrinal.
A nossa oposição a eles não é pessoal, é uma questão de quê? De interpretação. Irmãos, e a interpretação do sistema religioso, tudo que eles ensinam lá, tudo que eles passam, tende a envergar-se para os homens e não para a Bíblia. Não é verdade isso que eu estou falando? E isso é uma verdade verdadeira, irmãos. Porque hoje tem igrejas que permitem imagens de homens canonizados por eles mesmos. Você vai à Igreja Católica, estão lá suas estátuas, os seus santos. Eu respeito isso, porque realmente as histórias desses homens e mulheres, tá, que foram canonizados pela Igreja Católica, são pessoas que exerceram uma influência positiva em seu tempo. E que se nós formos ler a história desses santos, a gente vai entender que eles ainda são pessoas eminentes nos dias de hoje por aquilo que eles fizeram. E exemplos bons, irmãos, nós temos que seguir, temos que admirar. Porém, não adorar, não achar que essas pessoas que foram boas neste mundo têm algum poder de realizar milagres. Isso quem inventou foi os homens. Isso não está na Bíblia, irmão. Muito pelo contrário, a Bíblia ela até ensina ao contrário, não adorar imagens, porque virou uma adoração. Aí você vai na mesma rua que você entrou dentro da Igreja Católica, na mesma rua que você está, lá na frente tem a Igreja Assembleia de Deus. Lá eles creem o quê? Que falar em línguas, né? Eles enrolam a língua dele, blá, 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 blá. Eles creem que isso é ser batizado com o Espírito Santo. Aí você anda mais um pouquinho na frente, você tem a Igreja Batista tradicional. Eles lá não aceitam essa ideia, por exemplo, da Igreja da Assembleia de Deus de falar em língua. Lá eles não aceitam nem o batismo da Assembleia. Porque na Assembleia, o batismo de água é por imersão. E na Igreja Batista é por aspersão. Então eles não aceitam. Se você sair de uma igreja e for para a Igreja Batista, você vai se batizar de novo. Lá na Batista tem que se batizar de novo, anulando o batismo da Assembleia. E tanto a Assembleia como a Batista criticam a Igreja Católica porque não aceitam as práticas deles de que pessoas podem ser canonizadas, pessoas podem ser consideradas santas e colocadas em um altar, dentro de um culto. Aí na mesma rua você visitou a Igreja Católica, você visitou a Igreja Assembleia de Deus, você visitou a Igreja Batista, aí mais um pouquinho na rua, na mesma calçada, tem a Igreja Metodista. Lá na Igreja Metodista, eles aceitam os batismos, tanto da Igreja Batista como da Igreja Assembleia de Deus. Mas lá tem um negócio. Eles batizam crianças. Vocês sabiam que a Metodista batizam crianças? E isso a Assembleia nem Batista fazem. Mas se unem para dizer que a Igreja Católica não anda conforme essas tradições. Eles condenam a tradição da Católica. Aí um pouquinho mais na frente, nessa mesma rua, você tem quem? Os adventistas. Lá eles guardam sábado. Aí todos os outros criticam os adventistas por causa disso. Irmãos, isso eu estou falando de igrejas tradicionais, tá? Porque hoje o que tem de aberração aí não está no gibi, sim ou não? Então, por essas e outras, a tradição do cristianismo tradicional, ela é envergada aos homens e não aos textos bíblicos, porque senão não teria tanta separação assim entre eles. E nós, ao contrário deles, o que nós fazemos diante dos textos bíblicos? Nós procuramos obedecer os textos bíblicos. Nós nos envergamos para os textos bíblicos. Nós obedecemos os textos bíblicos no tempo em que eles foram escritos. Por isso nós fazemos uma análise preterista completa de seus textos. E eu vou explicar para vocês como é a nossa interpretação. Preste atenção agora na parte dessa mensagem. Quando Jesus estava habitando em um corpo humano. Um dia perguntaram a Jesus assim: diga-nos quando isso tudo vai acontecer e que sinal indicará a sua vinda e o fim dos tempos. Irmãos, aqui o contexto, Jesus no capítulo 23 de Mateus, ele falou sobre o juízo que viria sobre Jerusalém, não é verdade? Você vai ver os ais que tem lá em Mateus 23. Então, ele arrebentou com os sacerdotes e arrebentou com todos aqueles que ouviram o seu discurso. Até os discípulos ficaram apavorados com aquilo que Jesus falou. Jesus mostrou ao mundo o que ele veio fazer. Ele veio aplicar o juízo de Deus sobre Jerusalém. E no capítulo 24, Jesus diz que o templo de Jerusalém seria derrubado. E o que significa o templo derrubado para os judeus? Significa o fim dos tempos, irmãos. Eles ouviram Jesus primeiro falando sobre os ais, no capítulo 23, e no capítulo 24, os discípulos perguntaram a ele qual será o sinal da sua vinda e o fim dos tempos. Por que eles perguntaram sobre os fins dos tempos? Por causa disso aqui, olha.
Mateus capítulo 24, versículo 2. O que diz aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus estava se referindo ao templo. E o templo para os judeus significava tudo. O templo derrubado significava fim do mundo dos judeus. Talvez, irmãos, essa frase para nós nos dias de hoje não tenha a repercussão que houve para aqueles homens que escutavam a Jesus, que não eram brasileiros, eram judeus. E falar de destruição do templo para os judeus é o mesmo que para nós. Atenção no que eu vou falar, só para a gente contextualizar o que sentiram aqueles homens quando Jesus falou que o templo ia vir abaixo. Só para você ter uma ideia, irmãos, do que significa isso para eles, é a mesma coisa. Não existiu hoje no Brasil poderes. Você já pensou se não tivesse governo federal, governo estadual, governo municipal? Você já pensou se não existisse forças, as forças armadas, se não existisse no Brasil forças policiais, se não existisse no Brasil forças judiciárias? Imagina o que seria o Brasil sem isso. Um caos. Seria o quê? O fim dos tempos para nós. As pessoas poderiam entrar nas nossas casas, estuprarem nossas mulheres, matarem as pessoas, porque não tem lei. Se tudo no Brasil caiu, meu irmão, é o fim do mundo. Era isso que os judeus tinham em mente quando ouviu Jesus falar que o templo ia ser derrubado. Se eu estivesse pregando aqui no canal agora que tudo no Brasil vai cair, ó, irmão, amanhã vai ser derrubado tudo. Vamos destruir o exército, vamos destruir os governos, vamos destruir o SUS, vamos destruir as escolas, vamos destituir os bombeiros, os quartéis, os presídios, os presos serão soltos. Imagina se eu estivesse pregando algo assim, você ia me perguntar assim, André, quando esse fim do mundo acontecerá? Você não me ia perguntar? Porque é o fim do mundo, irmão. É o fim do nosso mundo. Então foi isso que veio na mente dos discípulos lá, quando Jesus disse lá no versículo 3, e Jesus começa a falar o quê? Sobre os sinais que antecederiam o fim do mundo judaico daqueles dias. Porque era a pele deles que estava correndo risco e não a nossa. E no verso 34, irmãos, eu preciso falar isso, tá? Vocês me perdoem antes de falar de Emineu e Fileto, eu preciso contextualizar vocês. Jesus fala tudo, né? O que ia acontecer? Terremotos, nação contra nação, guerra, rumores de guerra. E aí no versículo 34, Jesus fala, olha, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Tá aí. Como nós cremos em Jesus, você crê em Jesus? Eu creio. Eu creio que Jesus falou a verdade aí, não mentiu. Mas o sistema falou que Jesus mentiu, porque eles estão esperando Jesus vir. Que geração é esta, né? E o que nós fizemos com essas informações, abençoados? O que nós pegamos quando Jesus falou isso? Nós fomos o quê? Ao tempo. Nós fomos o quê? À história para saber quando o templo de Jerusalém veio abaixo, porque Jesus falou que ia vir abaixo. Então nós descobrimos que uma guerra que houve entre o primeiro século no ano 66 depois de Cristo e que terminou por volta do ano 71 e 72, porém houve um ponto máximo nessa guerra e vocês sabem qual é. No ano 70, o que aconteceu? Houve a total destruição do Templo de Jerusalém, a cidade foi totalmente queimada e mais de 2 milhões de mortos, judeus mortos, e o restante dessa nação foi praticamente diluído, irmãos. Isso foi o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24. Então, como nós cremos no que Jesus falou, não chamamos Jesus de mentiroso, que seria no tempo de sua geração. Então, na queda do templo no ano 70, aqui entendemos o quê? Ser o sinal máximo da segunda vinda de Cristo. Então, a partir deste ponto, do ano 70, os nossos estudos apontam que neste momento houve a queda do templo, se cumprindo simultaneamente algumas profecias no mundo espiritual. Como, por exemplo, a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos aconteceu no âmbito espiritual. Sobre esse assunto de ressurreição dos mortos, se você quer saber mais a fundo, nós temos aqui neste canal vários vídeos que eu criei uma playlist, eu vou estar disponibilizando para vocês daqui a pouco aí no canal, só sobre ressurreição. Então, se você quer saber sobre ressurreição dos mortos, vai lá e veja, tá? Nós temos também apostilas, se você quiser algo mais didático, algo que fixe mais na tua mente, nós temos apostilas que falam sobre a ressurreição dos mortos. Então, à vista de todas estas coisas que estamos apresentando para vocês, como nós estudamos a palavra, nós cremos que toda a escatologia bíblica está completa e que não há nenhuma profecia nos dias de hoje para ser cumprida. Tudo foi cumprido.
Pelo menos biblicamente falando, tá? Agora, fora da Bíblia, aí, meu irmão, é um samba de crioulo doido. Eu prefiro não acreditar. André, você não acredita em profecia? Não. Agora sim, vamos analisar, né, abençoados? Deixa eu voltar aqui. Ainda tá aparecendo o Mateus aí para vocês. Agora sim, né, contextualizei vocês sobre como nós cremos, como nós vemos, como nós entendemos a ressurreição dos mortos. Não entrei em detalhes da ressurreição dos mortos, porque nós já temos vídeos aqui falando exaustivamente sobre esse papo, sobre esse assunto. Vamos agora, então, analisar estas figuras, né? Que, afinal, o tema trata de Emineu e Fileto. Estes personagens que apareceram na Bíblia, ali na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, abençoado, vamos à primeira pergunta que precisamos fazer para iniciar a nossa visão sobre este assunto, tá? Primeiro, qual o período em que essa carta foi escrita? Bom, se essa carta foi escrita antes do ano 70, Emineu e Fileto estão errados. Agora, se foi depois do ano 70, Emineu e Fileto estão certos. Então, o ano que foi escrita essa carta de Timóteo, eu vou passar para vocês daqui a pouco, foi escrita por volta do ano 64 e 65 depois de Cristo. Então, é antes do ano 70. Se é antes do ano 70, Emineu e Fileto estão errados. Por quê? Porque eles estavam ensinando aos irmãos que naqueles dias já havia acontecido a ressurreição. Vamos ver o texto bíblico que fala sobre isso? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, já acontecida, e perverteram a fé de alguns. Então, esse ensino, nos dias em que foi escrito, em que está denunciado aqui na Bíblia, eles estavam errados. E Paulo, que além de considerar eles hereges, considerou o quê? Blasfemadores. Mas o fato que nós estamos vendo aqui é que na linha do tempo que nós traçamos para discutir esse assunto, Paulo estava certo em considerar o ensino de Emineu e Fileto sobre a ressurreição dos mortos errada e herética. Por quê? Porque essa foi a promessa feita naqueles dias de Jesus, que os mortos ressuscitariam. Agora, se Emineu e Fileto tivessem um canal no YouTube nos dias de hoje, com certeza, no que tange a esse assunto da ressurreição consumada, eu acredito que nós iríamos lá dar um like no canal de Emineu e Fileto. Porque Emineu e Fileto, se estivessem vivendo hoje, estariam certos. Lá no sistema religioso, eles querem mostrar suas garras pregando um texto, como eu botei para vocês aqui, de Emineu e Fileto, descontextualizada. Então aqui nós combatemos que Emineu e Fileto, lá naqueles dias, estavam errados. Hoje estariam certos. Deus mudou? Não, mas os objetivos de Deus mudam. Então, abençoados, estamos então encerrando essa live de hoje. Obrigado aí a todos que ficaram até aqui e me aguentaram. Vocês merecem um prêmio, tá? Porque eu sou sincero, eu sou muito chato. Mas nesta breve mensagem que nós falamos agora, nós pudemos ver o quê? Um breve resumo da escatologia consumada, falando sobre a vinda do Senhor no ano 70. Depois fomos ver o que estava acontecendo com Paulo, Emineu e Fileto, o que estava acontecendo com esse trio lá por volta do ano 64, 65 depois de Cristo. Fomos ver por que Paulo estava tão irritado com estes homens ao ponto de entregá-los a Satanás. Então nós vimos que esses homens, Emineu e Fileto, estavam pregando coisas fora do tempo. Se Emineu e Fileto tivessem um canal hoje no YouTube, a gente ia correr lá para dar like para os irmãos. Mas como ele falou aquilo antes de ter acontecido, eles se tornaram heréticos. Tá bom, abençoado? Obrigado a todos vocês aí, todos vocês que nos acompanharam. Se for de dia, um bom dia. Se for de noite, uma boa noite. Uma boa madrugada, quem estiver vendo esse vídeo aí de madrugada. Tá bom, queridos? Vamos então encerrar esse papo de hoje e eu paro por aqui, tá bom? E graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Pra lei não vou voltar, nem retroceder. Na graça pura vou ficar, aconteça o que acontecer. Tua palavra vou confessar, nela me alicerçar, que é luz pros meus caminhos de vida.